Terça-feira de muito trabalho na Assembleia. Hoje tem Comissão de Saúde, Administração, Infraestrutura, Fiscalização e Controle, Finanças, Transportes e Assuntos Metropolitanos. Deputados debatem riscos do excesso da terceirização no trabalho. Comissão da Verdade entrega relatório parcial das atividades aqui na Assembleia. Parlamento Paulista cedia a entrega do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Uma sessão solene presta homenagem à Marinha Brasileira, agora no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. O Jornal da Assembleia de hoje começa com as informações sobre os trabalhos dos parlamentares. E quem tem essas informações agora, ao vivo, é o repórter Mauro Frisma. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. Olha, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das 2h30 da tarde. As 2 primeiras horas da sessão, como de praxe, sempre destinadas aos parlamentares falarem sobre os assuntos livres, os temas referentes a cada mandato. Enquanto a sessão se desenrola, às 3 horas tem início o Colégio de Líderes, é a reunião dos líderes das bancadas partidárias. Por lá, eles vão definir os assuntos que serão trazidos aqui para o plenário. Uma matéria já é certa, o projeto de lei número 219 de 2014, de autoria do deputado Barros Munhoz, líder do governo, que institui o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades Rurais no estado de São Paulo. O objetivo é adaptar São Paulo às regras definidas pelo novo Código Florestal, que é uma lei federal. Lembrando que há 2 semanas aconteceu uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para que fossem tiradas dúvidas a respeito desta matéria. E são esperados aqui nas galerias do plenário Juscelino Kubitschek, produtores rurais que já estão se dirigindo aqui para a Assembleia Legislativa. Eles vão acompanhar os trabalhos parlamentares nesta tarde de terça-feira. Tudo isso pode ser acompanhado aqui pela TV Alesp e também pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. O repórter Jeremias Gomes fala agora ao vivo da reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Ele tem os detalhes do que está sendo, não é, Jeremias, discutido. Parece que houve uma pausa, né, da reunião nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Exatamente. A CEFOP, a chamada CEFOP, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, teve início agora há pouco, às 11 da manhã, mas foi suspensa. O objetivo dessa reunião hoje são 2. Primeiro, apreciar o processo 3045 de 2014, que é o balanço geral do Estado, também conhecido como as contas do governador. O PT, o Partido dos Trabalhadores, apresentou um voto em separado que estava sendo lido pelo deputado Francisco Campos Tito, do PT, mas a pedido do deputado Estevão Galvão, do Democratas, foi pedido que fosse suspenso, distribuído cópias deste voto em separado para que eles retornem às 2h30 da tarde aqui mesmo, no plenário Dom Pedro I, onde essa reunião deve continuar. Então, o outro objeto desta reunião é a análise, a apreciação do orçamento para 2015, o orçamento do governo. Neste ano, previsto em 204 bilhões e 600 milhões de reais, 15 bilhões e 600 milhões superior ao orçamento vigente. Este orçamento já teve um parecer favorável do Tribunal de Contas e também da relatora deste orçamento, que é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Então, portanto, a reunião volta às 2h30 da tarde, aqui no plenário Dom Pedro I, para continuar tratando destes 2 temas. Sérgio. Ok, Jeremias, e a repórter Ana Kaline tem agora as informações ao vivo sobre a reunião da Comissão de Saúde, marcada para daqui a pouco aqui no Parlamento. Ana, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. É isso mesmo, a reunião começa às 2 da tarde aqui no plenário José Bonifácio da Assembleia Paulista. A reunião presidida pela deputada Thelma de Souza, do PT, que preside essa comissão, deve ter 15 itens na pauta, 7 projetos, um deles muito interessante, que cria o Programa Estadual de Natalidade de Cães e Gatos, uma proposta do deputado Orlando Morando, do PSDB, e também vários requerimentos. Os deputados querem discutir na Comissão de Saúde a polêmica da transferência do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo para a Secretaria de Estado da Saúde. E também querem debater mais a fundo a crise no abastecimento de água.
Todos podem acompanhar essa reunião em tempo real pela nossa TV Web. Sérgio. Ok, Ana. Os riscos do excesso da terceirização no trabalho, inclusive no serviço público, foram discutidos numa audiência pública aqui no Parlamento Paulista. O encontro, promovido pelos deputados do PT, Geraldo Cruz, Bete Saão e Luiz Cláudio Marcolino, reuniu a CUT, Central Única dos Trabalhadores, sindicatos e também representantes do Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores ameaçados de terceirização. Todos contrários a um projeto de lei, o 4330, do deputado federal Sandro Mabel, em tramitação no Congresso Nacional em Brasília. O projeto prevê a contratação de terceirizados para qualquer atividade nas empresas. Nosso pressuposto é de que não pode ser terceirizada atividades permanentemente necessárias às empresas. Ou seja, para nós, atividade fim, atividade meio, não é uma discussão que nos interessa. O que nos interessa é o seguinte: se a atividade é permanentemente necessária à empresa, independente se ela é considerada meio ou fim, ela não pode ser terceirizada. A Raquel faz parte da Secretaria de Estudos Socioeconômicos do Sindicato dos Bancários. De acordo com ela, os bancos já terceirizam funções importantes que podem prejudicar tanto os próprios trabalhadores quanto os clientes. O banco está terceirizando, na verdade, a responsabilidade que ele tem que ter com seus clientes, com os recursos e com os dados desse cliente. O dado do cliente está na mão de um monte de gente e a gente não sabe como isso é manuseado. A gente conhece as histórias. No debate, um dos argumentos contrários ao projeto mais falados aqui é o salário. Funcionários terceirizados ganham, em média, 25% menos do que os contratados com carteira assinada. O funcionário terceirizado ganha bem menos do que os outros. Então, por isso que o projeto é importante que a gente discuta para reparar essas distorções. Quer dizer, você não pode buscar uma parceria, a tentativa de buscar parceria em prol do desgaste da classe trabalhadora. A nossa intenção, fazendo esse debate aqui na Assembleia primeiro, né, é demonstrar que existe terceirização também no setor público, pode descaracterizar os serviços da educação, da saúde, né, da segurança pública, como já acontece no setor privado. E nós também estamos agora no final do ano, né, o novo Congresso vai assumir em Brasília, né, agora a partir de 2015. É um debate que vai estar colocado na pauta e quanto mais você tiver o movimento sindical, o movimento social organizado, para que não deixar que haja retrocesso, né, seja a partir da Câmara, né, seja a partir do Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente faça esse debate. Tem sido muito divulgado empresas que estão sofrendo fiscalização e acabam sendo pegas com a utilização de trabalhadores em estado quase que de semi-escravidão. Locais de trabalhos insalubres, sem intervalos, com altíssimas jornadas de 10 horas, de 12 horas, algo que a nossa legislação não permite. Enfim, trabalhos análogos a trabalho escravo. E isso precisa ser combativo. Vamos voltar a falar com o repórter Mauro Friesman, que tem agora as informações sobre a reunião dos deputados da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia. Mauro, você. Sérgio, os 13 deputados integrantes da Comissão de Transportes e Comunicações, nesta reunião de daqui a pouco, vão apreciar uma pauta contendo 13 itens, entre projetos de lei de autoria parlamentar e também requerimentos. Entre esses projetos, o de número 416 de 2014, de autoria da deputada Bete Saão, do PT. Essa matéria prevê a realização de campanhas contra a violência sexual voltadas aos usuários do metrô e também da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos aqui do estado de São Paulo. Além da apreciação da pauta nesta reunião, os deputados também vão ouvir Walter Oliveira Silva. Ele é presidente da Comissão Especial de Licitação da Artesp, a Agência de Transporte do estado de São Paulo. Esta reunião está prevista para começar às 3 horas da tarde, vai acontecer no plenário Tiradentes. O presidente é o deputado João Carameço, do PSDB, e todos os trabalhos poderão ser acompanhados pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. Vamos chamar agora ao vivo a repórter Ana Kaline, que tem as informações sobre a reunião da Comissão de Administração Pública
e Relações do Trabalho, aqui do Parlamento. Ana, você. Sérgio, essa reunião também deve ser realizada aqui no plenário José Bonifácio, só que às 15h. O deputado Edson Ferrarini, do PTB, preside essa comissão e deve colocar para apreciação dos colegas 27 itens. São vários projetos de lei que tratam de questões do servidor e do serviço público estadual, como, por exemplo, uma carga horária diferenciada de trabalho para o funcionalismo e também a criação de uma comissão especial para o acompanhamento de licitações. Além disso, os deputados devem também apreciar projetos de forma conclusiva, ou seja, se aprovados na comissão, não passam pelo plenário, mas vão para a sanção ou veto do governador do estado, para a criação de datas como o Dia do Físico, do Advogado Previdenciário e do Defensor Público. Esses projetos devem ser votados na comissão e, como eu disse, vão direto para a apreciação do governador Geraldo Alckmin. Você também pode acompanhar essa comissão em tempo real pela nossa TV Web. Ok, Ana, e vamos agora saber da previsão do tempo. Terça-feira de tempo bom, a máxima de 31 graus. Em Campinas, sol forte, máxima de 30 graus. Em São José dos Campos, céu encoberto, calor, 31 graus. Em Sorocaba, tempo parcialmente encoberto. A máxima chega a 31 graus. E em Ribeirão Preto, o sol fica escondido na maior parte do dia. A máxima chega a 30 graus. Você vai ver a seguir. Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, entrega o relatório parcial dos trabalhos. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. A audiência pública vai discutir e tentar encontrar soluções no combate à violência contra a comunidade LGBT. E a repórter Ana Kaline tem essas informações agora ao vivo. Ana. Sérgio, é verdade. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, quer esclarecimentos ou pedir mais providências para a elucidação de casos de desaparecimento e assassinatos de gays, travestis e transexuais. Por isso, ele está realizando essa audiência pública que vai acontecer aqui também, no plenário José Bonifácio, só que às 19h. O deputado deve colocar em debate vários casos, como, por exemplo, o do professor Diego da Silva, de 30 anos, ele que sumiu desde o dia 12 de janeiro, e também o assassinato de Edson Ferreira, de 43 anos, em julho deste ano. E mais, devem fazer uma análise dessa questão. Para você ter uma ideia, a cada 1 hora um gay sofre violência aqui no Brasil. E a própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos divulgou um balanço mostrando que os registros de homofobia saltaram de 1.159 em 2011 para 6.500 casos este ano até o mês de outubro. Olha só o aumento no número de casos. E é exatamente isso que o deputado Carlos Janazzi quer debater com seus convidados. Pedir o esclarecimento desses casos aí que estão em andamento e também debater formas de combate à homofobia. Lembrando que essa reunião também pode ser acompanhada em tempo real pela nossa TV Web. E ontem, Sérgio, eu tive a oportunidade de acompanhar a entrega do relatório parcial da Comissão da Verdade Rubens Paiva. Veja a reportagem. Instalada em 2012, a comissão realizou até hoje 149 audiências públicas, que coletaram depoimentos e documentos sobre 167 casos de mortos e desaparecidos políticos no estado de São Paulo. O relatório apresentado reconhece e homenageia os esforços da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e traz recomendações de reformas legislativas, institucionais e de justiça. O quadro dos atingidos pela ditadura militar é muito maior que os desaparecidos políticos e mostra que é um regime que, de fato, ia contra as normas do Estado de Direito, ia contra as violações de direitos humanos e que a própria ideologia da doutrina de segurança nacional era incompatível com o Estado de Direito. O legado dessa ditadura permanece. Há um legado legislativo, por isso nas suas recomendações, recomendações de reforma legislativas. Há um legado institucional, por isso recomendações para a reforma institucional.
do Estado brasileiro, de instituições nacionais, instituições estaduais, e é principalmente um legado assim, cultural de impunidade que permanece, porque a impunidade dos torturadores da ditadura, ela se reflete na impunidade dos torturadores de hoje. Então, se o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáveres foi um crime típico das ditaduras militares no Brasil e na América Latina, esse crime permanece, porque permanece a militarização da segurança pública. Então, esse trabalho deve continuar para resolver, porque a resolução desse passado é também um aperfeiçoamento da democracia no presente. Para o deputado Adriano Diogo do PT, presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, desafios foram vencidos. Valeu a pena, né? E também não é uma comissão na forma da lei, como a estadual de Pernambuco ou do Rio de Janeiro, que são comissões muito bem estruturadas e apoiadas pelos governos estaduais. A comissão só se encerra no ano que vem. O relatório final deve ser entregue no mês de março e vai trazer capítulos temáticos, perfis dos mortos e desaparecidos, as transcrições das audiências e os documentos analisados. Isso aí é um relatório parcial, tendo em vista a continuidade dos trabalhos até 15 de março e na perspectiva de algum organismo nacional permanente ou transitório continuar esses trabalhos, né? Então, nós acreditamos que esse trabalho não encerra, ele só está começando. Vamos chamar mais uma vez o repórter Mauro Friesman, que tem agora as informações sobre a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle marcada para hoje à tarde aqui na Assembleia. Mauro. Sérgio, os 11 deputados integrantes da Comissão de Fiscalização e Controles aqui da Assembleia Legislativa vão analisar nesta reunião de logo mais uma pauta contendo 28 itens. São processos relativos a balanços financeiros de 2013 das concessionárias de rodovias aqui do estado de São Paulo e também serão apreciados relatórios de administração e propostas orçamentárias das fundações, institutos e companhias paulistas. Esta reunião vai acontecer no plenário Tiradentes, começa às 2h da tarde. A presidente da comissão é a deputada Célia Leão, do PSDB, e os trabalhos poderão ser acompanhados pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. E a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais tem reunião marcada para hoje aqui na Assembleia. Quem tem esses detalhes ao vivo agora é o repórter Jeremias Gomes. Isso mesmo, Sérgio. Daqui a pouco, às 2h da tarde, no auditório Teotônio Vilela, e será presidida pelo deputado Roberto Moraes, do PPS. A Comissão de Assuntos Metropolitanos tem por objetivo justamente analisar, avaliar todas as proposições, todos os assuntos que dizem respeito aos municípios do estado de São Paulo, principalmente quando for mais de um ou houver alguma ligação entre eles. E eu vou destacar aqui os requerimentos, serão 10 requerimentos analisados nesta reunião, entre eles o da deputada Thelma de Souza, do PT, solicita uma audiência pública para debater a construção do túnel submerso anunciado pelo governo do estado para ser construído entre as cidades de Santos e de Guarujá. E o outro requerimento é do deputado Carlos Neder, do PT, para debater critérios de instalação tanto de unidades prisionais quanto de CDPs, que são o Centro de Detenção Provisória em todos os municípios do estado de São Paulo. Você pode acompanhar essa reunião pela nossa TV Web. E nós acompanhamos também aqui na Assembleia Legislativa uma homenagem aos marinheiros, à Marinha do Brasil. Veja na reportagem. Proposta pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, a solenidade antecipa a celebração do Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de dezembro, e também homenageia o patrono da Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré. A Marinha do Brasil conta com 58 mil militares e 9 mil civis a seu serviço. Tem por missão preparar e empregar a Força Naval na defesa do Brasil, além de exercer inúmeras atividades civis, educativas e de pesquisa. A Marinha foi homenageada na pessoa do almirante Wilson Pereira de Lima Filho, comandante do 8º Distrito Naval. Ele agradeceu e retribuiu a honraria, entregando ao deputado Fernando Capês um quadro do navio veleiro Cisne Branco, representativo da Marinha do Brasil. Essa é uma iniciativa muito importante, porque mostra como os paulistas, representados aqui pelos nossos deputados estaduais, valorizam as nossas Forças Armadas, especialmente a Marinha do Brasil.
A solenidade teve a participação de um grupo de dança da Escola Estadual Tamandaré, que apresentou danças típicas de diversas regiões do país. As Forças Armadas no Brasil têm origem democrática e elas são formadas por integrantes da própria população. Portanto, é o povo homenageando os seus poderes legitimamente constituídos. A Assembleia Legislativa se sente engalanada e feliz de poder fazer essa sessão solene. Saiba agora como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e faz calor. Máxima chega a 32 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom, 32 graus também. Em Mogi das Cruzes, o sol aparece entre nuvens, máxima de 30 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto e calor. A máxima chega a 31 graus. A Assembleia Legislativa cedia a cerimônia de entrega do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Nós voltamos em um minutinho. Até já. E hoje tem reunião marcada dos deputados que fazem parte da Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Quem tem as informações é a repórter Ana Caline. Sérgio, a reunião deve começar às 2h30 da tarde no auditório Franco Montoro. O deputado Alencar Santana, do PT, vai presidir essa reunião. Ele que é o comandante desta comissão e vai colocar para apreciação dos colegas 13 itens, principalmente requerimentos. Os deputados querem debater assuntos como a construção do túnel Santos-Guarujá, a questão da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul e, principalmente, são vários requerimentos para que se debata a questão da crise da água, principalmente pedindo que venha à comissão a presidente da Sabesp, Dilma Pena. Os deputados devem votar estes requerimentos hoje, nesta reunião, e você pode acompanhar em tempo real pela nossa TV Web. Sérgio. Ok, Ana, e o repórter Mauro Frisma volta a falar ao vivo aqui no Jornal da Assembleia. Desta vez com as informações sobre a audiência pública que vai discutir o uso de bala de borracha pela polícia. É isso, Mauro? É isso mesmo, Sérgio Everton. Olha, na quarta-feira da semana passada, dia 3 de dezembro, foi aprovado aqui no plenário Juscelino Kubitschek o projeto de lei número 608 de 2013, de autoria de diversos deputados e encabeçado pelo deputado Luiz Carlos Marcolino, do PT. Essa matéria, esse projeto de lei, proíbe o uso da bala de borracha no estado de São Paulo pelas polícias militar e civil. Essa matéria ainda vai para a apreciação do governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, mas é importante recordar alguns fatos que aconteceram em relação ao uso de balas de borracha no estado de São Paulo. Em junho de 2013, o governador Geraldo Alckmin vetou o uso desse tipo de munição à época das manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus aqui na cidade de São Paulo. 4 meses depois, em outubro, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, deu aval para a utilização do uso da bala de borracha após um confronto na Praça da República. Em outubro agora, de 2014, a 10ª Vara da Fazenda Pública da capital proibiu o uso desse tipo de munição e logo depois a Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que proibia. Portanto, para evitar essa liberação, proíbe, libera, é que veio este projeto de lei de autoria coletiva encabeçado pelo deputado Luiz Cláudio Marcolino, proibindo definitivamente o uso da munição da bala de borracha no estado de São Paulo. Esta audiência pública que você citou, Sérgio, vai acontecer no auditório Teotônio Vilela a partir das 6 horas da tarde. O solicitante é a liderança do PT, o deputado João Paulo Rilo, e os trabalhos poderão ser acompanhados pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. Vamos agora ao vivo com o repórter Jeremias Gomes, que tem os detalhes da cerimônia que vai prestar homenagem aos fonoaudiólogos de São Paulo aqui na Assembleia. Jeremias. Isso mesmo, Sérgio. Hoje, 9 de dezembro, é dia do fonoaudiólogo e, como já ocorre há alguns anos, eles vão comemorar aqui no Parlamento Paulista a partir das 6h30 da tarde no auditório Franco Montoro. O fonoaudiólogo que para todos nós que trabalhamos com comunicação e para toda a população é muito importante, já que é o que ele cuida dos distúrbios da fala, audição, escrita, leitura e todos os problemas que afetam a comunicação humana. Como ocorre todos os anos, haverá um prêmio. E este prêmio, neste ano, tem a denominação de empreendedorismo e fonoaudiologia, entre 3 especialistas
especialistas indicados é que vai receber este prêmio logo mais às 6h30 da tarde. O deputado Carlos Neder, do PT, está sendo esperado para esta comemoração e deve presidir a mesa ao lado da presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, Thelma Costa. É com você, Sérgio. Ok, Jeremias. E a Assembleia Legislativa sediou a cerimônia de entrega do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Eu estive lá e acompanhei de perto. Essa é a 18ª edição do prêmio, presidida pelo deputado Adriano Diogo, do PT, que tem como objetivo homenagear pessoas que lutaram e ainda lutam pela liberdade e pelos direitos humanos para a construção de um mundo melhor. Santo Dias era um militante defensor da classe operária. Ele foi assassinado durante a greve dos metalúrgicos de São Paulo em 1979. 35 anos após sua morte, fica o exemplo e a determinação de um homem que lutou por seus direitos. Foi, sem dúvida alguma, um grande militante na defesa dos direitos sagrados da pessoa humana, contra toda a discriminação, integração do negro, do povo indígena, da classe trabalhadora, de um sindicato realmente combativo e desvinculado de interesses secundários, de um anseio de liberdade enorme no coração. O padre Luiz Giuliani, italiano que vive há 50 anos no Brasil, relembra momentos da vida do amigo e companheiro de luta. Além de estabilizar entre nós uma luta por um mundo melhor, para um mundo mais justo, mais fraterno. Mas a começar de casa. Mas não ficar só em casa, partir junto com todos para fazer as coisas grandes. O advogado Belisário dos Santos Júnior, outro homenageado com o prêmio, já ocupou vários cargos em comissões e associações de direitos humanos. É um defensor dessa luta. Em alguns momentos aflora a necessidade de homenagear os advogados. Esse é um deles, né? Então eu tomo essa homenagem como homenagem aos advogados e vou partilhar com eles esse prêmio. O deputado Bruno Covas falou da importância do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, entregue aqui na Assembleia Legislativa. As pessoas que estão sendo homenageadas hoje estão sendo homenageadas com muito carinho, com muito respeito pelos deputados aqui da Assembleia. É a única comenda oferecida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e são pessoas que, sem sombra de dúvida, são exemplos para toda a população paulista e para a população brasileira seguir. Ele é um marco tão fundamental na história do povo brasileiro que ele já nasceu com o nome de santo, né? Imaginou? O cara já nasce. Aí os caras falam, olha a cara dele, ó, cara de mártir. Saiba agora como fica o tempo em mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, sol e calor, 30 graus. Em Bauru também faz muito calor, 31 graus. Em Limeira, tempo bom, os termômetros marcam 29 graus. E em Marília, tempo encoberto e calor, a máxima chega a 31 graus. O Jornal da Assembleia desta terça termina aqui. Parabéns à cidade de Indaiatuba, que faz aniversário hoje. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma boa tarde e até amanhã.